Salve da igreja. Salve da igreja com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, como o pastor falou, fui convidado hoje para trazer a palavra. E um tema que já vinha tocando no meu coração já há um tempo já, e eu decidi trazer hoje para a meditação. Ela tem como tema praticando a palavra. Amém? Então, esse vai ser o tema que a gente vai estar meditando logo agora. E para fazer a introdução, o panorama, ou seja, o sumário que a gente vai tratar hoje é os dois fundamentos, a prática da palavra, salvos para a boa obra, os pilares da fé e como agir para com o Senhor. Amém? Para iniciarmos, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 7. Mateus 7, do versículo 24, a partir do versículo 24. Amém? Ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar agora. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, Pai, de estarmos mais uma vez na Tua casa, Senhor, ouvindo a Tua palavra, Pai, meditando, Senhor, nos Teus ensinamentos, Pai, crescendo, Senhor, cada vez mais em graça e conhecimento. Te peço que o Senhor me conduza agora para esse momento, Pai, que a Tua palavra, Senhor, seja boa aos nossos corações, mas também confronte, Pai, para que nós possamos mudar e te seguir, Pai, fielmente cada vez mais. Te peço cada vez mais que o Senhor nos guie pelo Teu Espírito Santo, e é por isso que eu te peço e já te agradeço. Amém. Bom, em primeiro lugar, a gente pode perceber aqui que existem dois construtores, né? Jesus está falando na parábola aqui, era no Sermão do Monte, e ele fala de dois construtores. O primeiro construtor, ele recebe adjetivo de quê? De prudente construtor. Já o segundo, ele recebe característica como insensato, né? E o que é que define uma pessoa que é um prudente construtor e um insensato construtor, né? Bom, lendo novamente a partir do versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, ouvir a palavra e praticar define você como um prudente construtor. Amém? A gente pode perceber que ambos os construtores estavam sim construindo uma casa. A gente pode fazer uma analogia a essas casas como a nossa vida cristã. Ambos estavam construindo uma vida cristã. Entretanto, eles tiveram um fundamento, um alicerce diferente. Aquele que foi considerado prudente, ele teve como alicerce, né? Ele teve como base da sua casa o quê? A rocha. E a rocha nessa parábola, ela significa aquele que pratica a palavra de Deus. Então, aquele que pratica a palavra de Deus é o prudente construtor, que edifica a sua casa sobre a rocha. Amém? Já o segundo construtor, ele é a partir do versículo 26, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então, construir sua casa, construir sua vida sobre a areia, ou seja, não praticando a palavra de Deus, é insensato. Amém? Então, esses dois construtores, cada um decidiu construir sua casa sobre um fundamento. Só que um decidiu construir sua casa sobre a rocha, que é a prática da palavra de Deus, e outro decidiu construir sua vida sobre a areia, sua casa sobre a areia, que é não praticar a palavra de Deus.
E quais são as consequências de cada um que veio sobre eles, né? Bom, versículo 25, ó. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que é a casa que foi construída sobre a rocha, que não caiu, porque fora edificada sobre o quê? A rocha. Né? Então a gente vê aqui que aquele construtor que desenvolveu a sua casa, ou seja, a sua vida cristã, mediante a prática da palavra, ele não sofreu danos quando veio a chuva, né? Quando veio a enchente, quando transbordaram os rios. Entretanto, aquele que construiu sua casa sobre a areia, ou seja, não pratica a palavra de Deus, tem como consequência, versículo 27, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Então, a gente consegue perceber que a primeira coisa que existe sim nessa parábola dois construtores e ambos estavam querendo construir uma vida, digamos assim, na presença de Deus. Só que um teve a prudência de construir sua casa, ou seja, construir sua vida com bom alicerce, e outro que decidiu optar por não praticar a palavra de Deus e só ouvir, né? Como muitos cristãos acabam fazendo hoje em dia, né? E Jesus também ensinou aqui que ambas as casas receberam a chuva, ou seja, ambas as casas passaram por tribulações. Assim é a vida de todo crente. João 16:33, Jesus vai dizer: no mundo, no mundo tereis aflições, mas tende com bom ânimo, porque eu, Jesus Cristo, venceu o mundo, né? Então, ambas as casas passarão por tribulações, ambas as casas terão dificuldades. Contudo, aquele que pratica a palavra de Deus permanecerá firme na presença de Deus e não desabará. Já aquele que decide por não praticá-la, quando vier a tribulação, vai ter dificuldades, vai ter momentos de crise, porque justamente não praticou a palavra de Deus. Amém? Agora, tendo uma visão agora sobre alguém que teve discipulado com Cristo, foi Tiago. Abrimos nossas Bíblias agora em Tiago, capítulo 1, para a gente perceber a perspectiva de um apóstolo sobre esse tema de prática da palavra de Deus. Tiago, fica depois de Hebreus, capítulo 1. Obrigado. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 21. Amém? Glória a Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, que praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla, e se retira e para logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, Tiago deixa bem claro aqui que bem-aventurado é aquele que pratica a palavra de Deus. E o que é praticar a palavra de Deus? Praticar a palavra de Deus é eu entender ela, eu receber ela no coração e tomar uma atitude para aquilo que eu recebi, seja do pastor ou seja de quem estiver pregando. Eu recebo aquela mensagem e eu decido, por meio dela, mudar a minha vida, praticando ela na minha vida. Amém? Então, esse é o bem-aventurado segundo Tiago, segundo o apóstolo dado por Cristo. Glória a Deus. Então, ele também faz uma comparação aqui, aquele que não contempla, aquele que não pratica, como aquela pessoa que contempla a sua imagem no espelho, ou seja, ela apenas tem um reflexo daquilo que ela é,
mas logo se esquece porque sai de perto do espelho. Então que a gente não possa ser assim, a gente não seja apenas reflexo de Cristo, que a gente possa seguir a Cristo verdadeiramente, ou seja, praticando a sua boa palavra, praticando as boas obras. Glória a Deus. Então a gente viu aqui uma declaração do apóstolo Tiago a respeito da prática da palavra de Deus, que é muito importante, e assim como Jesus tinha escrito já no Sermão do Monte a respeito dos 2 fundamentos, Tiago agora também deixa claro a importância dela para com a nossa vida cristã. Amém? Glória a Deus. Bom, e abrindo agora em Efésios capítulo 2, voltando um pouquinho, Efésios 2. Então, a gente já viu os 2 fundamentos, a gente viu que a prática da vida cristã se assemelha-se àquela vida cristã que edificou sua casa sobre a rocha, e quando veio a tribulação, quando veio as dificuldades, ela permaneceu firme, e aquela outra que, tendo edificado sua casa sobre a areia, ou seja, não praticando a palavra de Deus, quando veio a dificuldade, ela não aguentou e desabou sobre seu próprio alicerce. Agora, Efésios 2, a partir do versículo 8, diz assim, Efésios 2, do 8 ao 10. Amém. Efésios 2, versículo 8. Isso. Na minha Bíblia tem escrito: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, independente do que eu faça, independente do que o pastor, por exemplo, faça, independente do que cada um aqui faça, isso não vai imputar para a justiça, ou seja, isso não é o que define a gente ser salvo ou não. O que define a gente ser salvo é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, que é justificada mediante a nossa fé. É apenas isso que nos salva. Entretanto, a partir do momento que a gente é salvo, a Bíblia aqui diz o quê? A gente é salvo para as boas obras. Então, Cristo nos salvou mediante a graça, pela fé, para as boas obras. Amém? Então, a gente tendo consciência de que a gente é salvo para as boas obras, a gente não deve ficar parado quando a gente tem consciência disso. A gente deve ter a atitude de praticar a palavra de Deus, a gente tem que ter a atitude de evangelizar, de cantar, de fazer o que você foi chamado mediante Cristo para as boas obras, amém? Porque a gente é salvo para isso, a gente é salvo para glorificar a Deus mediante o dom que é nos concedido. Não devemos ser negligentes para com o dom que há em nós, né? Glória a Deus. Então, que essa prática de Deus, essa prática das boas obras, permaneça sempre na vida de cada cristão. Pois, no momento em que recebemos a remissão dos pecados e a justificação por meio da fé para a salvação, agora temos um papel para com Deus, para um propósito que é as boas obras. E falando de boas obras, eu gosto de definir como os 3 pilares da fé, as 3 colunas da fé, que é o entendimento, o receber com o coração e a prática, né? Vamos falar melhor sobre isso? Abrindo nossas Bíblias em Mateus 22. E antes de iniciar a leitura aqui de Mateus 22, em Gênesis, a Bíblia vai falar sobre um homem chamado Noé. E Noé, ele recebe por Moisés, né, mediante o Espírito Santo, dois adjetivos, 2 características na quais ele é descrito. Ele era justo e ele era íntegro.
E o que é ser íntegro, né? Essa é a característica que eu queria explicar melhor. Bom, integridade, no seu significado por extenso, ele é estado ou característica daquilo que está inteiro, plenitude, inteireza. Ou seja, ser íntegro é dedicar-se totalmente a Deus. Foi o que Noé fez, amém? Então, o escritor e teólogo, né, escritor da teologia sistemática, William Schaeffer, ele escreve o seguinte: os elementos que se combinam para formar a personalidade são o intelecto, a sensibilidade e vontade, mas todos estes poderes agem a fim de exigir uma liberdade tanto de ação externa quanto da escolha dos fins para os quais a ação for direcionada. O intelecto deve dirigir, a sensibilidade deve desejar e a vontade deve determinar a direção dos fins racionais. Não pode haver personalidade, seja humana, angelical ou divina, a parte desse complexo de essenciais. Isso foi escrito, na verdade, por Lee Schaeffer no seu livro Teologia Sistemática, amém? E o que é que a gente pode perceber aqui? Que existem 3 atributos que permeiam a nossa personalidade, que é entender, ou seja, estou falando de mente, receber, coração e agir, ou seja, prática. Noé foi um exemplo de uma pessoa em Cristo que fez essas 3 coisas. Ele recebeu com sabedoria a palavra de Deus, ele recebeu com amor também, e ele decidiu agir para aquilo que ele recebeu. Amém? Então Noé, como a Bíblia diz, ele foi íntegro para com o Senhor. Glória a Deus. Então que a gente também deva ser assim, íntegro, dedicando nossa mente, nosso intelecto para com Deus, mas também dedicando nosso amor e nosso agir, ou seja, a prática da palavra, como a gente está estudando nesse momento. Além do mais, como a gente viu agora, a gente não pode separar elas, a gente deve sempre unir elas e andar com esses 3 atributos de mãos dadas de forma equilibrada. Uma vez que, imagina aí, se eu não tiver, por exemplo, eu tenho amor, né? Mas eu não tenho conhecimento. Eu estaria enganando o amor a si mesmo, pois o amor ele necessita de conhecimento para ser bem fundamentado. O amor sem conhecimento, ele se engana e tropeça em si mesmo. Paulo vai escrever em 1 Coríntios 13:6 sobre amor, dizendo: o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Então não devemos desequilibrar essa balança de amor e conhecimento. Devemos sempre permanecer ela equilibrada para que a gente não se engane a si mesmo. Amém? Nós não possamos amar, mas também sem conhecimento. Nós possamos aliar essas 2 áreas, assim também como a prática da palavra. Já por outro lado, eu tendo amor, mas não tendo o conhecimento, o que é que isso pode afetar? Na verdade, eu tendo conhecimento, mas não tendo amor, o que é que isso pode afetar, né? Agora, Mateus 22, versículo 36 ao 40, diz assim: versículo 36, do capítulo 22 de Mateus, do Evangelho de Mateus. A gente viu que a personalidade ela é definida por entender com a mente, receber com o coração e praticar. A gente viu que o amor, mas sem a verdade, pode se enganar a si mesmo, pode tropeçar sobre si mesmo, porque você está defendendo com amor aquilo que você não entende. E agora a gente vai perceber o que é que acontece quando a gente tem entendimento, mas não pratica o amor. A partir do versículo 36, diz assim, ó: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas.
Então, Cristo deixou bem claro que o primeiro e grande mandamento é amar a Deus de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Então, se a gente procura crescer mais em conhecimento, deixando de lado o amor, a gente pode virar grandes teólogos, a gente pode virar grandes entendedores da palavra, mas a gente está deixando de lado o primeiro e grande mandamento, que é amar a Deus. Então, que a gente tenha a necessidade de auxiliar, de juntar essas duas características, que é o entendimento, o conhecimento, crescer na graça, no conhecimento, mas também sem deixar o amor de lado, sem deixar uma vida piedosa de lado, porque essa também é uma característica na vida cristã muito importante para cada um de nós. Que a gente possa auxiliar o entendimento da palavra de Deus, buscando o conhecimento de Deus, mas também com o amor de Deus, que é o grande mandamento. Agora, se eu tenho conhecimento, se eu tenho amor, mas eu não pratico, ou seja, eu não faço boas obras, o que é que se torna de mim? O que é que se torna da minha fé? Bom, eu separei aqui um versículo para a gente ver, e a gente vai ver o que é que Tiago também falou sobre isso, sobre a não prática da palavra de Deus. Abrimos agora nossas Bíblias em Tiago 2, versículo Tiago 2, 14. Ele vai escrever: a fé sem obras é morta. Amém? Tiago 2, versículo 14, vai dizer o que acontece se a gente pode ter conhecimento e amor, mas o que acontece se a gente não auxilia isso à prática da palavra. Tiago vai descrever como uma fé morta. A partir do versículo 14 diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Então, Tiago deixa claro aqui que de nada tem proveito a nossa fé se ela não for auxiliada pelas obras. Ou seja, se ela não for auxiliada pela prática da vida cristã. Então, que a gente possa entender isso e meditar e praticar tudo aquilo que a gente vem aprendendo. Amém? Porque senão, se a gente não praticar a palavra de Deus, a gente também pode se igualar aos próprios demônios que creem no Senhor, mas não praticam a palavra de Deus. Os próprios demônios, os próprios inimigos de Deus, creem nele, mas não praticam. A gente tem que se diferenciar do inimigo. A gente tem que praticar os ensinamentos de Deus. Amém? Glória a Deus. Em Efésios, Paulo agora vai escrever, voltando um pouquinho, depois de Gálatas, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 15, Paulo exorta para aqueles que permanecem no equilíbrio entre o amor e a prática da palavra, bem como o conhecimento. Efésios 4, a partir do versículo 15, a gente vai ver até o 24.
Efésios 4, a partir do versículo 15. Glória a Deus. Diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, aí ele já começa dizendo, seguindo a verdade, ou seja, o conhecimento em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Continuando, versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para, com avidez, cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvidos e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Glória a Deus. Então a gente percebe aqui que Paulo já começa a sua exortação dizendo, seguindo a verdade em amor. Então que a gente tem que defender com amor a verdade. Nós precisamos praticar a palavra de Deus, tendo bom entendimento da palavra de Deus, ou seja, lendo a palavra de Deus, crescendo em conhecimento, em graça, mas também auxiliando isso com amor. Amém? Então nós possamos ter esses três pilares da nossa vida, que é o entendimento racional, que é o recebimento pelo coração, ou seja, o amor pela palavra, pela presença de Deus, e também pela prática de Deus. Pois sem um desses pilares, a gente pode desabar a nossa própria caminhada cristã. Glória a Deus. Então, tendo conhecimento disso, que eu devo, como eu acabei de falar, né? A gente tem que receber, tem que entender e tem que praticar como é a melhor forma de praticar a palavra de Deus. Como é que eu devo proceder para com Deus. Para isso, vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses 3. Colossenses, avançando um pouquinho, depois de Filipenses. Colossenses capítulo 3, versículo 23 a 24. É o nosso último tópico, falando sobre e decidindo agir, como fazer da maneira que agrada ao Senhor. Colossenses 3, versículo 23 e 24. Amém? Diz assim: tudo, quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, Senhor, é que estáis servindo. Glória a Deus. Então, a gente percebeu aqui que tudo o que a gente for fazer, sabendo que a gente deve praticar a palavra de Deus, e tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer de quê? De todo o nosso coração. Ou seja, de forma íntegra, demonstrando todo o nosso amor, demonstrando toda a nossa vontade para com o Senhor. Porque muitas vezes a gente vai praticar a palavra de Deus, a gente vai, por exemplo, evangelizar, ou vai tocar, ou vai cantar, seja o que for. Mas se a gente não for de todo o nosso coração, ou seja, querendo demonstrar todo o nosso amor a Deus, de nada adianta, porque a gente estaria oferecendo algo pela metade, algo que Cristo demonstrou tão grande amor por nós, a gente estaria demonstrando tão grande desonra para com o Senhor, servindo Ele de qualquer forma, né? Então que a gente possa ter consciência disso, de toda vez que a gente for servir ao Senhor, seja aonde for, seja para o que for, que a gente possa servir de todo o nosso coração. Amém? Em João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho primogênito,
para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ou seja, Deus amou o mundo de tal forma. Em 1 João 4,19 vai dizer, nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Em Romanos 5, versículo 7 a 8 diz, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que ele, pelo bem de alguém, se anime a morrer. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Então, Deus e Cristo mostrou seu amor por nós em cada ato que Ele fazia. Então, que a gente possa também fazer o mesmo, fazer com amor de todo o nosso coração. Para concluir, portanto, devemos construir nossa vida cristã, edificando nossa casa sobre a rocha, não enxergando somente o reflexo, sendo participantes do Evangelho e conhecedores do propósito pela qual fomos salvos, mediante a fé para com as boas obras, sendo íntegros para com Deus e decidindo a crescer no conhecimento, mas também em amor, com uma vida piedosa, escolhendo agir para com o que aprendemos, pois fazendo assim, realizando as boas obras de todo o coração, é que estaremos então sendo praticantes da palavra. Amém? Que a paz seja convosco. Glória a Deus. Obrigado, irmão Henrique. Louvado seja Deus por essa palavra tão bíblica, né? Como a gente fica feliz de ver os irmãos crescendo nos caminhos do Senhor, que Deus